Boa tarde a todos. Antes de todo, obrigado por participar deste evento de solidariedade. Esa idea naceu dentro dun grupo de amigos do mundo da ontología, a fin de tentar ayudar nestes tempos difíciles que estamos a viver. É un reflexo de que nós, como sociedade, queremos facer, contribuindo como que pode ser feito nesas circunstancias difíciles para todos. Vamos a aproximar nosos ombros e facer que sea sentida a nosa presenza perto daqueles que están lutando na primeira liña por todos nós. O grande objetivo é ajudarmos o Hospital Pedro Spano nesta luta, mas também discutirmos temas atuais e muito interessantes para todos nós na medicina dentária. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a este evento e eu, em nome da organização, queria agradecer a todos os participantes que aceitaram estar hoje aqui presentes nestas 5 mesas redondas que se vão agora iniciar. É para nós um orgulho enorme ter tantos colegas com um percurso profissional do mais alto nível, com tanta capacidade e que, acima de tudo, demonstraram um voluntarismo e um humanismo enorme em se disponibilizarem a estarem aqui presentes e poderem discutir em cada um dos 5 blocos que vão decorrer a partir de agora os temas que foram pré-definidos e dos quais vocês, participantes, vão poder igualmente questionar os nossos colegas, no sentido de poderem ver esclarecidas quaisquer dúvidas sobre os diferentes temas que vamos abordar. Vamos iniciar com a mesa de ortodontia, seguidamente passaremos à mesa de estética, de periodontologia, depois passaremos à mesa de regeneração, seguida a mesa de estética e finalmente a mesa de digital. E portanto vai ser um programa bem preenchido e que certamente vai ser alvo de muitas perguntas, muita discussão positiva e tudo para um objetivo tão nobre como foi este de conseguirmos angariar fundos para ajudarmos um bocadinho para o terminar desta pandemia. Muito obrigada pela vossa maciça participação neste evento solidário que verte a favor do Hospital Pedro Spano, devido a esta terrível pandemia da Covid-19. Gostaria de agradecer ao Carlos Falcão e muito obrigada, é um honroso convite, e também a toda a comissão organizadora. Parabéns, estão todos mesmo de parabéns. Vou moderar esta mesa de 4 especialistas em ortodontia e para mim é uma honra estar entre tão prestigiados colegas. Este debate intitula-se Onde está o limite da ortodontia? E vai ter então a participação de Teresa Pinto como moderadora e eu, o Eugênio Martins, o João Cerejeira, a Paula Amorim e o Marcos Veiga. Pediram-me para... Só um bocadinho... Desculpem, estas coisas acontecem no direto. Ok, já está. Pediram-me para fazer uma breve apresentação em prol, digamos assim, daquilo que será as vossas questões para o debate. Escolhi vários casos, desde o tratamento intersectivo até à parte multidisciplinar, de ortorreabilitação, ortopério, problemas esqueléticos, e vou levantando algumas questões à medida que vou apresentando os casos. Só tenho apenas 5 minutos, que é mesmo muito pouco, portanto vou ser muito sucinta. O que realmente importa é as questões que vão sendo colocadas por vocês, para que os meus colegas debatam essas mesmas questões. Aqui podemos ver um caso de tratamento intersectivo, tratado com a técnica convencional em 2006 e outro com Invisalign First. Podemos ver que nesta técnica da convencional
com tratamento ortodôntico convencional, num caso com muita falta de espaço devido à erupção ectópica dos molares, foi tratado com aparelho extraoral, com um rotator, com um degainer e depois, quando erupcionaram todos os regimentos dentários, foi tratado com aparelho fixo bimaxilar. Este outro caso em que temos também falta de espaço devido à erupção ectópica dos molares, podemos ver aqui a impactação do segundo premolar devido mesmo a esta falta de espaço e também uma erupção ectópica do incisivo lateral. 18 meses de tratamento e podemos ver então este caso nesta fase após os 18 meses de tratamento com o Invisalign First. Outro caso relativamente a uma classe 2, numa fase de crescimento, em que a questão que se coloca é até onde o limite dos alinhadores em termos da ortopedia e mesmo como aparelho funcional, utilizando, como neste caso, as Precision Wings. Foi também utilizado um Trainer for Kids por causa da componente miofuncional e temos então um antes e um depois, 18 meses de tratamento. E a questão é mesmo até onde o limite dos alinhadores em termos da ortopedia e da função. Relativamente a problemas esqueléticos e quando estamos a tratar ortodonticamente do ponto de vista de camuflagem, existem questões, será que só os alinhadores são suficientes para tratar este tipo de maloclusão? Ou é necessário acessórios? E a ATM, como neste caso, em que temos um problema de disfunção temporomandibular, temos que tratar, e este caso foi tratado, como podem ver aqui, na ortopantomografia, com mini implantes na arcada inferior, em que foram fundamentais para efetuar o controle do plano oclusal e permitir esta alteração, quer do ponto de vista dentário, como podem ver aqui, em que houve uma melhoria significativa da componente dentária, mas também da componente da estética facial, como podem ver aqui no antes e depois. Na sobreposição da cefalometria, podemos ver aqui também uma melhoria do posicionamento do mento. E, portanto, a questão é mesmo a oclusão funcional, estabilidade destes casos, até onde é que os alinhadores podem ir em termos de intrusão dos dentes posteriores. Outro caso, também um caso de camuflagem, um caso bastante de gravidade bastante acentuada, em que nós temos uma classe 3, temos uma compensação muito grande dos incisivos inferiores e, portanto, foi tratado também com alinhadores, com mini implante, no sentido de ajudar a resolver esta situação e podemos ver a melhoria significativa da componente dentária e também da componente da estética facial. E da mesma forma que eu levantei há pouco a questão em relação à mordida aberta esquelética e classe 2, é a mesma situação. Acessórios nestas situações, até onde? Qual o limite de apenas alinhadores? E a estabilidade destes casos, como é que fica? E a contenção? Sim ou não? E se sim, que tipo de contenção? São estas as questões que eu vou deixando para o debate. E nos casos de ortopédio, quais são as vantagens dos alinhadores neste tipo de correção? Como fazer o controle radicular? Será que é uma vantagem os alinhadores em problemas periodontais? Quais são os cuidados que temos que ter nestas situações? E os enxertos, antes e depois? E relativamente ao convencional, será que nós temos uma situação em que com os alinhadores os enxertos podem ser colocados depois? E no convencional? É esta a questão que eu deixo. Temos aqui um caso com uma perda de inserção muito acentuada nos incisivos, nos caninos e mesmo no premolar, com o controle do plano oclusal e é fundamental percebermos até onde é que podem ir os alinhadores neste tipo de problemas. Outro caso de ortopédio em que toda a gente gosta de ter a formação das papilas dentárias, quais são os cuidados que temos que ter com os alinhadores para que haja efetivamente
uma melhoria funcional da parte periodontal, nomeadamente na formação de papilas dentárias, os enxertos da mesma forma antes ou depois, e toda uma componente envolvente da pério que é fundamental em todos estes casos de ortopério. E nos casos de ortorreabilitação? Estes casos que acontecem devido a uma perda de sustentação, uma perda acentuada da dimensão vertical, e reparem a biprotrusão inerente a este tipo de perda de dimensão vertical, e uma curva de SPI acentuadíssima, até onde é que vai a reabilitação para nos ajudar, nós ortodontistas nestes casos, o fundamental que é uma reabilitação provisória, como vemos aqui, e podem ver aqui este desgaste nestas coroas no sentido de melhorar a minha intervenção na ortodontia, e com isto e com o multidisciplinar nós conseguimos transformar não só uma componente dentária, uma estética dentária, mas também uma estética facial e rejuvenescer esta paciente. E, portanto, a questão é, será que os alinhadores nestes casos limitam a nossa intervenção ou facilitam? E neste caso em que nós temos um problema muito, muito grave, em que há a perda de um implante e uma perda de inserção muito acentuada devido aqui a um problema inflamatório inerente a este implante, foi removido o implante. E como é que nós trataríamos uma situação destas com convencional, com alinhadores? Os alinhadores facilitaram ou complicaram? Será que nós conseguiríamos tratar este caso apenas com convencional? Ou será que mesmo com alinhadores temos que recorrer, nomeadamente, como neste caso, aos mini implantes para nos ajudar no controle do plano oclusal? Reparem que é fundamental termos uma percepção de que efetivamente aqui precisamos de extruir do lado esquerdo, precisamos de extruir estes dentes, como podem ver aqui a linha melocimentária, com a extrusão destes dentes, e do outro lado há que ter uma situação multidisciplinar, há que haver diálogo entre a equipa, no sentido de intruir também este lado e planearmos um controle do plano oclusal conjunto. E os alinhadores neste caso facilitam, com tantas coroas que nós temos? Será que o convencional não seria a melhor atitude para este caso? É estas as questões que eu deixo no ar para haver em termos de debate. E estes casos, como eu escolhi um caso em que temos inclusão do canino, temos vários dentes ausentes, o 16, o 24, o de 46. Foi necessário também extrair este dente porque a paciente tinha uma biprotrusão, como podem ver aqui, e foi necessário técnicas auxiliares, e podem ver aqui que recorremos no primeiro quadrante à colocação de implantes. Será que com isto nós, e com a colocação dos alinhadores, facilitou a minha intervenção? E os implantes, e os brackets, e os mini implantes? Compliquei? Ou será que os alinhadores foi no sentido de facilitar, ou eu estou a complicar o meu tratamento para ter este resultado, como podem ver aqui? E, portanto, são estas as questões que eu deixo no ar, é o limite dos alinhadores, até onde nós podemos ir com as nossas correções, é mais uma técnica? Será que a ortodontia é alinhadores, o futuro? São estas as questões que eu deixo no ar, e então passo a expor, digamos assim, e após esta exposição a passar aos meus colegas no sentido de percebermos, vou só interromper aqui, percebermos qual é a opinião dos meus colegas relativamente a estas questões e a estes temas, e sempre tendo em conta qual o limite no tratamento ortodôntico com alinhadores.
5 minutos é muito pouco para fazer uma exposição com esta amplitude. A questão aqui é apenas levantar algumas questões, mas o mais importante é efetivamente este debate e tudo aquilo que os meus colegas vão aportar para fazer face não só a estas perguntas que eu levantei, mas também às vossas questões que estou a aguardar para colocar aos meus colegas. Entretanto, eu passo a palavra à Paula para me falar um bocadinho do tratamento intersectivo. Paula, será que os alinhadores vêm no sentido de facilitar ou de complicar a nossa vida com as crianças? Todos nós sabemos o problema que é, muitas vezes, de cooperação, é um aparelho removível. Muito boa tarde. Uhum. Muito boa tarde e uma vez mais muito obrigada a todos por terem aderido a este evento solidário da nossa medicina dentária. Eu tenho que congratular também a organização pela rapidez e eficácia com que organiza um evento destes e um agradecimento muito especial a ti, Carlos Falcão, por me teres incentivado a participar e fazer parte deste painel e sobretudo a ter uma ajuda tão ativa perante os nossos heróis que estão aí fora a cuidar de nós. E respondendo diretamente e já à tua questão, Teresa, que o tempo vai nos faltar, eu vou tentar ser o mais breve possível. Ora, toda e qualquer intervenção nossa em dentição temporária ou mista que vise intersetar um problema, que vise normalizar um crescimento maxilomandibular ou que vise preparar toda marcada para que uma dentição definitiva se possa colocar, é um tratamento ortodôntico intersetivo. E esse tratamento ortodôntico intersetivo tem muitas vantagens e nós vamos, sem dúvida nenhuma, ter muitas recompensas com essa intervenção, com esse desgaste, com esse trabalho, com esse custo financeiro e com esse empenho dos nossos doentes. Só que na realidade, para que nós possamos levar a cabo estes tratamentos intersetivos, é preciso que o ortodontista em questão tenha sólidos conhecimentos de formação, de diagnóstico e de crescimento e desenvolvimento craniofacial para poder distinguir quais são, na realidade, os problemas da ortodontia precoce em que se deve intervir. E esses problemas são quais? São os problemas, por exemplo, que dizem respeito às mordidas cruzadas posteriores, uniobilaterais, as mordidas cruzadas anteriores, um padrão hereditário de classe 3 que se está a desenvolver, problemas verticais e, na realidade, os alinhadores, esta ortodontia que nos surge agora há muitos poucos anos em cima da secretária como sendo mais uma ferramenta para podermos trabalhar, os alinhadores, percebendo que na realidade uma primeira fase bem sucedida em termos ortodônticos e esqueléticos vai proporcionar uma segunda fase de tratamento muito mais curta. E assim surgem os alinhadores chamados de primeira fase em março de 2018. Reparem, têm menos de 2 anos. E, portanto, percebe-se que vão ter limitações no seu uso. Eu, pessoalmente, na minha prática clínica, as grandes limitações que encontro no tratamento ortodôntico intersetivo com alinhadores são as trações ortodônticas precoces, são aqueles traumatismos com luxações intrusivas de incisivos, por exemplo, permanentes, que nos surgem de urgência no nosso consultório e nós somos obrigados a intervir de imediato, e são, por exemplo, os problemas esqueléticos no que diz respeito a endognatias maxilares. Nós sabemos que na realidade os alinhadores conseguem promover algum grau de expansão dentoalveolar, tal como os removíveis, a expansão essa que se pensa e vai entre os 3 a 4 milímetros por quadrante, mas na realidade quando nós queremos fazer um trabalho esquelético com os alinhadores, nós estamos completamente limitados. Essas são, para mim, que trabalho muito e na ortodontia precoce, as 3 grandes limitações dos alinhadores. Mas claro que eles têm muitas vantagens e com certeza eu ainda vou ter tempo de poder intervir e falar sobre elas, Teresa. João, e relativamente à componente esquelética destes casos, nomeadamente aqueles que eu apresentei, em que temos um padrão esquelético que vamos fazer uma camuflagem, e qual é o nosso limite para corrigir apenas com alinhadores, ou achas que é necessário efetivamente acessórios, porque só os alinhadores não chegam? Olá, Teresa, e
olá também aos restantes colegas de painel, ao Marcos, à Paula e ao Eugénio. Aqui são, neste caso, são colegas e são amigos, que ainda pronto, acima de tudo redobra o prazer, não é, no estar aqui convosco. Eu também cumprimento todos os restantes membros dos outros painéis, todas as pessoas que estão a assistir também, que penso que é muita gente, 565 pessoas, estou a ver aqui agora na janela. E um abraço especial ao Carlos, que pronto, teve uma iniciativa fantástica e acho que realmente isto favorece toda a gente e vai nos ajudar a dar um bocadinho de ânimo neste momento difícil da nossa vida. Olha, Teresa, relativamente à questão que colocas, e de facto o tempo é curtinho, portanto isto vai permitir dizer assim 2 ou 3 coisas muito rápidas, não é? sobre a questão que colocas, mas pronto, que é pertinente. Então, de uma forma assim pragmática, eu diria o seguinte, que é, antes de mais, os alinhadores, portanto os sistemas de alinhadores que nós usamos hoje em dia, servem para mover dentes. Portanto, quer dizer, os princípios, o diagnóstico, os planos, é quase indiferente, são feitos com alinhadores ou com ortodontia convencional. Isso é um preconceito que tem que acabar facilmente, porque os limites que existiam nos alinhadores, quando eles apareceram, se não me engano, em 99 a empresa foi criada, e eu tratei casos em 2003, 2004, e eram enormes as limitações nessa altura. Hoje em dia não existem essas limitações, efetivamente. Os alinhadores fazem praticamente tudo. Agora, nós como ortodontistas, mesmo com técnicas convencionais que nós usamos, eu usei muita coisa, por exemplo, eu usei técnica de arte segmentada, usei bioprogressiva, usei sistema Damon, usei straight wire, usei muita coisa e misturei muita coisa. Com alinhadores, naturalmente, podemos também misturar coisas. Claro está, podemos usar microimplantes, com alinhadores, podemos usar mini placas. Portanto, nos tratamentos de camuflagem de desarmonias esqueléticas mais severas, de mordidas abertas ou de classes 2, por exemplo, o uso de auxiliares, sim, efetivamente, são acessórios que podem ser muito úteis e muito interessantes para conseguirmos tratar os casos. No entanto, temos de ter também a noção que dispositivos auxiliares trazem confusão ao sistema, trazem confusão ao tratamento. Portanto, têm vantagens e têm desvantagens. De qualquer forma, e focando um pouco, e também para terminar, digamos, esta pequena intervenção, para não estar a alongar o tempo, eu diria que, e particularmente se pensarmos nas classes 2 e se pensarmos também nos tratamentos de mordida aberta, os sistemas de alinhadores dão-nos uma coisa que é espetacular. Não é linear em termos de plano, é algo que é controverso, é difícil, mas que é possível, e que é o seguinte, que é nós podermos, no fundo, usar os segundos molares e os primeiros molares para fazermos alguma intrusão e distalização. E para mim, quer dizer, eu pouco mais precisava, quer dizer, no fundo, não é? Amor e uma cabana, aqui é quase a mesma coisa, quer dizer, o Invisalign é permitir pegar nos 6 e 7, puxar para cima e puxar para trás, e nós de repente temos ali uma versatilidade nos nossos tratamentos formidável. Obrigada, João. Eugénio, relativamente aos problemas de disfunção temporomandibular, qual é a tua opinião destes alinhadores? Portanto, há um limite? Qual é a tua opinião mesmo relativamente a este tipo de situações? DTM, alinhadores, jogam? Boa tarde, Teresa, e boa tarde, colegas do painel. Quero agradecer à organização e sobretudo ao Carlos este convite. Foi uma excelente ideia e sobretudo aos participantes, e não vou alongar mais. E tu, Teresa, pôs logo um tema controverso, não é? Sim. Ora bem, DTM e ortodontia. Aqui temos algumas ideias que estão relativamente claras. Não são os alinhadores ou os brackets que interferem diretamente na DTM ou na disfunção, na sua presença ou na sua ausência. Portanto, não é questão de como é que movemos os dentes, mas sim a questão de como é que iniciamos um tratamento ortodôntico se temos um bom diagnóstico prévio. O que nós sabemos é que, na presença de uma disfunção temporomandibular, não se deve iniciar um tratamento ortodôntico sem conseguir aquilo que o Ocasan descreve como sendo uma estabilidade musculoesquelética do sistema estomatognático. Portanto, quando se estabilizar as articulações e o paciente estiver sem sintomas, com uma boa função de abertura e fecho da mandíbula,
e com uma boa estabilidade musculoesquelética e sem nenhuma doença degenerativa ativa, nessa altura podemos começar a mover os dentes, incluindo com alinhadores. A questão não está em o alinhador ser um facilitador ou um complicador do tratamento, a questão está em começar tratamentos quando não estão indicados. E aí não é a técnica que está em questão, mas sim o diagnóstico. Portanto, damos sempre a volta e voltamos ao diagnóstico. Como dizia a Paula no início, um diagnóstico bem fundamentado, bem estudado sobre todos os parâmetros, é o início de um tratamento ortodôntico, ou seja, é por aí que devemos começar. Eugénio, e o biopsicossocial associado à disfunção temporomandibular? O facto de o alinhador ser um aparelho que pode ser removido, pode ser, não é? Tem uma componente estética e comparativamente com os brackets, qual é a tua opinião? Há alguma do biopsicossocial no sentido... Eu creio que estás a falar em duas coisas diferentes, Teresa. Portanto, uma coisa é o biopsicossocial no tratamento da disfunção, outra coisa é no comportamento do paciente, quando, por exemplo, ele rejeita qualquer tratamento ortodôntico que inclua brackets. Claro que nesses casos, um paciente que diz eu nunca na vida vou pôr um aparelho fixo, mas diz que aceita fazer um tratamento ortodôntico com um alinhador, isso é uma mais-valia. Portanto, os alinhadores têm muitas mais-valias, essa é uma. Já me aconteceu casos desses, de pacientes entrar pela porta e dizer eu quero fazer um tratamento ortodôntico, mas nunca na vida vou pôr um bracket. E então há uma alternativa de tratamento. O biopsicossocial aplicado ao tratamento da disfunção é outra história. Claro. Tá? E não está dependente do aparelho que o paciente traz. Sim, mas acaba por ser, se a pessoa tiver uma má oclusão, não gostar de sorrir e depois ter um sorriso mais agradável, temos que jogar todas as frentes, digamos assim, no sentido do biopsicossocial. Podemos aumentar logo de início a autoestima do paciente, isso é uma enorme mais-valia, ele vai colaborar mais e vai aderir melhor ao tratamento. E quanto melhores pacientes tivermos, melhores tratamentos também vamos ter, porque no tratamento nós não somos a única parte da equipa. A equipa é feita por toda a gente que interfere, ou seja, todos os médicos dentistas da equipa, e com o paciente tem que estar envolvido. Eu tenho aqui uma questão bastante interessante, e todo este marketing associado aos alinhadores, como é que fica a questão do marketing? Porque no fundo os pacientes muitas vezes já nos procuram para fazer uma correção com alinhadores. Isso, eu imagino que ao longo da história aconteceu com todas as técnicas, não é? Antes do Angle, que não havia aparelhos fixos, quando apareceram os aparelhos fixos, imagino que eles tiveram o marketing da altura, e depois ao longo dos anos, já no nosso tempo, de aparecerem os aparelhos autoligaturáveis com as várias marcas que eu não vou mencionar. Portanto, cada vez que surge uma nova técnica, uma nova abordagem mecânica ortodôntica, isso é uma mais-valia em termos de divulgação para os pacientes. Esta, como é muito confortável e muito estética, vamos chamar assim, claro que é fácil de transformar isso num marketing que seja interessante para os pacientes. E estou convencido que no futuro há de haver outro qualquer, ou seja, há de haver uma nova técnica com um novo marketing. Teresa, eu aqui neste aspecto, só um segundo, neste aspecto do marketing, porque eu acho extraordinariamente importante e que passemos a mensagem que nós ortodontistas, o marketing não nos afeta propriamente a nossa forma de trabalhar. O que é que eu quero dizer com isto? Que as novas técnicas que nos surgem, e estão todos completamente de acordo, de certeza, nós vamos estudá-las, nós vamos perceber se realmente elas são uma mais-valia para os nossos pacientes. Mesmo que eles nos entrem pelo consultório e dizerem que querem um alinhador, esse doente pode não ser o doente próprio para receber um alinhador. E, portanto, nós temos que ter esse know-how e temos que saber ser fiéis aos nossos conhecimentos e à nossa formação também. Pegando agora na tua questão, esse paciente pode não ser um paciente para a colocação de alinhadores. Marcos, relativamente a esta questão, nomeadamente nos casos, por exemplo, que apresentei de ortopédio, achas que há limitações para os alinhadores nos casos de ortopédio? Muito boa tarde a todos, aproveito para cumprimentar a ti, Teresa, a todos os meus colegas do painel, à comissão organizadora e
um forte abraço ao Carlos pelo trabalhão todo que teve, Carlos Falcão. Pegando a tua pergunta, eu penso que em termos de ortopédio, e incluo também a reabilitação, porque está tudo um pouco misturado, eu penso que os alinhadores vieram nos facilitar bastante a vida. E por vários motivos. Primeiro, nós nos casos de ortopédio, nós temos hipótese de baixar a velocidade do movimento dos dentes. Isto para nós é uma grande mais-valia, porquê? Porque geralmente no caso ortopédio o rácio raiz-osso, portanto dente exposto versus osso, regra geral está bastante reduzido, muitas vezes apanhamos casos em que o rácio é inferior a 1 e nesses casos, quando nós colocamos um aparelho fixo tradicional, temos sempre a terceira lei de Newton a funcionar, um vai para a frente, outro vem para trás, e muitas vezes podemos estar a criar um stress muito grande em determinadas raízes. A vantagem dos alinhadores é que nós temos hipótese de diferenciar os movimentos, podemos localizar os movimentos só numa zona, por exemplo, um clássico que é o quinto sextante, onde geralmente temos muito pouco osso, portanto permite-nos baixar a velocidade dos movimentos e aí podemos impedir que os outros dentes se movam, podemos pôr uma raiz, andar para vestibular, outra andar para lingual, portanto nesse sentido eu penso que vai facilitar bastante. Tem outro fator que eu considero muito importante nos casos ortopédicos, em termos de higiene oral. A higiene oral é substancialmente mais fácil com os alinhadores, porque basicamente nós não vamos interferir no modo de escovagem do indivíduo. Enquanto quando nós temos um aparelho fixo, quer seja por vestibular ou por lingual, o aparelho em si acaba por ser um obstáculo. Portanto, nesse sentido, eu acho que vem facilitar bastante. E o facto de podermos trabalhar com forças muito suaves. Eu penso que também perguntaste, então eu é que pensei na parte da reabilitação. Na parte da reabilitação, o Invisalign também vem-nos dar uma grande vantagem, que é o seguinte: quantos de nós já colamos brackets sobre coroas, sobre amálgamas e afins, a quantidade de urgências que nós temos. Portanto, com os alinhadores temos essa vantagem, que é não colamos nada, portanto não temos tantas urgências e a coisa acaba por correr de uma forma geral, de uma forma mais simpática. Mas para mim a grande vantagem é poder segmentar o tratamento, diferenciar os movimentos que eu quero fazer num caso periodontal, onde eu não tenho grande margem para trabalhar, regra geral. As questões que me colocam aqui, dos colegas que estão na assistência, efetivamente prendem-se muito, que eu estou a tentar compilar algumas, pelo facto de ser um aparelho removível, estar muito dependente do paciente, e questionam se efetivamente, sendo o aparelho fixo não tanto dependente da vontade do paciente, se não será uma mais-valia perante o removível de um aparelho alinhador. Essa é a questão que colocam os colegas nesse sentido e que é e que é verdade, certo? No entanto, qual é a vossa opinião relativamente a esta questão? Bom, eu posso, na opinião, eu penso que o maior problema que nós temos com o Invisalign, por exemplo, aliás, podemos omitir Invisalign, alinhadores, é a cooperação, ponto. Portanto, se um indivíduo não está motivado para usar, não vale a pena insistir. Pegando as palavras dos meus colegas, o mais importante não é o aparelho em si, um bom plano de tratamento. O Invisalign os alinhadores acabam por ser mais uma ferramenta. Portanto, se o indivíduo não quiser usar os alinhadores, um bracket fica lindamente também, e vice-versa. Mas essa questão, tudo o que é removível, mesmo nos fixos, nós temos que precisar muitas vezes da colaboração dos nossos pacientes, por exemplo, com os adolescentes com o uso de elásticos, não é? Portanto, isto vai um bocado da disciplina e realmente do feitio e do tipo de paciente que nós temos em mãos, não é? Mas de facto a colaboração e a compliance é sem dúvida nenhuma uma das grandes desvantagens dos alinhadores, não é? Como tudo que é removível. E, nomeadamente nos casos em que nós temos uma mordida aberta esquelética, com aquela componente esquelética, não é, João? E imagina o alinhador, o próprio material interposto entre as arcadas, no fundo, com a força da oclusão, vai minorar um problema de uso de não elásticos. Qual é a tua opinião relativamente a esta questão dos alinhadores versus convencional?
Olha, Teresa, essa questão realmente da colaboração claro, é sempre uma questão muito, muito, muito importante a ter em conta no tratamento de ortodontia. Claro está que, independentemente de usarmos alinhadores ou usarmos aparelhos convencionais, estamos sempre dependentes da colaboração do paciente, não é? Do nível de higiene, dos elásticos, dos alinhadores, tudo isso. Eu há pouco tempo vi num estudo que o tempo médio, um estudo feito nos Estados Unidos, já não recordo em que universidade, o tempo médio do uso de alinhadores, segundo uma amostragem ainda, uma amostra relativamente grande que eles questionaram, andava nas 15 horas por dia. Portanto, nós já sabemos que as pessoas fazem batota, não é? Portanto, isso é algo e dá-me ideia também que os tempos de uso já vêm a ser um bocadinho puxados para cima. Agora, no fundo, refiro essencialmente aqui o seguinte, quer seja com os alinhadores, quer seja com os aparelhos convencionais, e no fundo é aquilo que todos nós, quer dizer, já todos falamos sobre isso, tu não, Teresa, porque estiveste a apresentar os casos e estás a moderar, mas a Paula, o Eugénio e o Marcos todos falaram de diagnóstico e que realmente, acima de tudo, é diagnóstico. Claro que nós estamos a falar de alinhadores, mas eu aqui então reforço outra vez um pouco essa questão, que é a ortodontia é diagnóstico e muitas vezes, sei lá, até aos meus alunos e tudo mais, normalmente digo que eu gasto muito tempo, digamos que um bom ortodontista de um ortodontista mediano se distingue essencialmente em dois aspectos. Um deles é o diagnóstico, é perceber o doente, é saber o que é que tem que fazer e, no fundo, elaborar um plano de tratamento. E a segunda parte é na finalização do caso. E onde é que eu perco mais tempo? Eu perco mais tempo, precisamente, nesses dois aspectos, quer dizer, é ao estudar o caso, é ao perceber o doente, é montar em articulador, a ver a oclusão, a ver, digamos, arranjar o plano ideal para o caso em questão. E é no final onde eu intervenho mais, é com broca e papel de articular, ao fazer ajuste oclusal ou equilibrar uma oclusão. Portanto, isso continua a ser válido para qualquer uma das técnicas. E o que é que está aí no meio, digamos assim? Estão alinhadores, ou estão brackets, ou está outra coisa qualquer. Agora, os alinhadores trazem algumas vantagens, na minha opinião, muito pertinentes no seguinte, que é, são aparelhos muito disciplinados, ok? Os sistemas com brackets são sistemas, no fundo, mais complexos. E é quase como um barco à deriva, não é? O Marcos é que é velejador e pronto, não sei como é que isso funciona, mas se calhar aquilo vai um bocado consoante o vento, não é, Marcos? E pronto, o Invisalign não, o Invisalign é como mandar uma nave à lua, não é? Aquilo segue um algoritmo e aquilo vai de uma forma muito linear, muito reta, ou seja, dá-nos um nível de controle diferente dos brackets, é por isso que nós vemos o paciente com brackets quase todos os meses e vamos fazendo... Desculpa, e por falar em controle, há aqui várias questões que me colocam, nomeadamente a Cláudia Leitão, que me diz qual é a experiência na utilização de alinhadores no avanço mandibular, qual é o limite destes alinhadores no avanço mandibular. Eu pediria, se calhar, agora a Paula falar um bocadinho sobre esta questão. Este avanço mandibular, claro que estaremos a falar em classes 2 esqueléticas e estaremos a falar em crianças com potencial de crescimento, e essa classe 2 esquelética é causada por uma retrognatia, aí normalmente superior a 4 milímetros, é quando nós utilizamos estes alinhadores de avanço mandibular, que são também ainda bastante recentes e os nossos casos estão ainda em andamento, mas funcionam da mesma maneira que funcionam todos os outros funcionais que nós temos tido para trabalhar, sejam eles removíveis, sejam fixos. Ou seja, o incremento mandibular que eles vão proporcionando, normalmente eles fazem um incremento de 2 milímetros a cada 8 alinhadores, portanto promovem esse avanço mandibular de 2 milímetros a cada 8 alinhadores. Eles conseguem conduzir o paciente de uma forma muito suave e muito ligeira no tempo a uma posição, a um avanço mandibular quase que adequado. É claro que agora podemos discutir se o efeito é ortopédico, se é dentoalveolar, mas essa discussão levar-nos-ia para outra conferência, não é? Talvez isto está dependente do potencial intrínseco de crescimento, certo? Claro. Em pacientes em crescimento, esta atuação vai, sem dúvida nenhuma, ter uma manifestação, quanto mais não seja dentoalveolar, não é? Claro.
Eugénio, fala-nos um bocadinho desta questão. Também outra questão que nos colocam aqui é relativamente à parte da disjunção, isto é, da parte de transversal, portanto não é só a parte anteroposterior, mas também a parte transversal, o limite disto. Ok. Deixa-me continuar um bocadinho a parte da classe 2, porque acho que é interessante. Sem dúvida. Aí não estou completamente de acordo com o que a Paula disse, desculpa, Paula. Então. Vou só acrescentar umas pequenas nuances em relação ao tratamento da classe 2. Eu não acredito em nenhum aparelho que faça propulsão mandibular e obrigue a mandíbula a avançar de uma forma imposta. Não me parece que a gente consiga obrigar nem a mandíbula nem a maxila a crescer só porque nós queremos. E se isso acontecesse, imagina agora com a pandemia que nós dávamos os alinhadores aos pacientes e eles esqueciam-se do limite do tempo, nunca nos apareceu um doente com classe 3. Eles não cresceram para além do razoável. Nunca vi isso acontecer. O que é que eu vejo em termos de tratamento? Onde é que os alinhadores podem funcionar? No tratamento da classe 2, como nós fazemos, que é com controle vertical da maxila. Se a maxila não crescer, nós podemos controlar verticalmente e isso vai proporcionar uma autorrotação da mandíbula e a mandíbula vai parecer que está mais à frente e a somar esses dois parâmetros, o crescimento intrínseco que estavas a falar, Teresa. Portanto, se o paciente tiver um crescimento intrínseco, os 3 parâmetros somados vão dar um melhor posicionamento da mandíbula. Agora, a mandíbula crescer mais algum milímetro por causa mas isso é como todos os aparelhos, não é? Eu não estou a dizer que ela cresce, eu estou a dizer é que o avanço mandibular causado cada vez que a criança fecha a boca, impulsionado pelo alinhador de avanço mandibular, cada vez que a criança oclui, e nós ocluímos na ordem das 1500 vezes por dia, esse avanço e esse fecho que nós vamos impor ao paciente, seja com alinhadores, seja com qualquer outro tipo de tratamento, e é claro que o plano vertical está aqui a ser também contemplado, como é evidente, e promove este avanço mandibular, mas toda a dinâmica do maciço maxilar e dentário encontra outro tipo de equilíbrio, em termos musculares e em termos funcionais, muito melhor para que depois de uma fase segunda de tratamento possa ser mais fácil. Isto vem de encontro aqui a uma questão que é o controle dos incisivos inferiores durante este avanço. Portanto, quando nós estamos a fazer um avanço mandibular com os alinhadores, o controle dos incisivos inferiores que muitas vezes com os aparelhos ortopédicos, digamos assim, pode não ser tão controlado. E portanto estou a questionar, e para responder também, digamos assim, a uma questão que foi levantada aqui. O controle dos incisivos é mais eficaz porque podemos programar aquele bloco de dentes para não ter movimento, nesse aspecto é uma vantagem. E evita um bocadinho a pró-inclinação dos dentes. Eu queria voltar à pergunta anterior que não foi acabada, que foi a parte da disjunção. Sim. Nos tratamentos precoces com problemas transversais, eu não vi nenhum estudo, e andei especificamente à procura desse tema, nenhum estudo que me dissesse que com alinhadores de qualquer tipo, a gente consegue fazer uma expansão esquelética, não dentoalveolar, suficiente para resolver o problema transversal da maxila. Tal como eu referi logo no início, Eugénio. Sei, Paulo, tens toda a razão e concordo contigo. Nesta parte estamos perfeitamente de acordo. Eugénio, desculpa, deixa-me pôr aqui mais um bocadinho de acha na fogueira. E aqueles estudos de revisão sistemática que aparecem, que na dentição mista precoce também é uma ação, e são estudos com a tomografia, com os 3D, e que mostram efetivamente que há uma ação a nível da sutura se for numa dentição mista precoce, mesmo sendo com aparelhos removíveis, e isto acaba por ser um bocadinho equivalente, digamos assim, ao dentoalveolar, à expansão dentoalveolar, e que também há repercussões ao nível da sutura. E, portanto, fazendo uma analogia, claro que ainda é tudo muito recente, não há estudos científicos nesse sentido, mas fazendo uma analogia, qual é a tua opinião? A minha opinião é que, apesar de conseguir ter algum efeito sobre a sutura, o efeito é muito diminuto. Vamos imaginar que nós queremos expandir 10 milímetros e vai haver 1 ou 2 milímetros de expansão na sutura e todo o resto é um movimento de compensação dentoalveolar que mais tarde vai recidivar, provavelmente. Portanto, o que eu acho é que eles têm ação, sim, mas que essa ação não é suficiente para resolver o problema esquelético transversal. Nós queremos verticalizar os molares,
Queremos que eles fiquem bem engrenados na oclusão e para isso é preciso uma ação esquelética. E aí vejo uma grande limitação dos alinhadores. Portanto, eu não vejo necessidade de usar um alinhador num miúdo com 7 ou 8 ou 9 anos, quando 90% do que eu preciso fazer naqueles casos é uma disjunção esquelética maxilar. Resumindo, Teresa, já agora. problemas esqueléticos, Marcos, problemas esqueléticos, disjuntor, Não, era isso que eu ia dizer. convencional. Pegando no que já foi dito, se o diagnóstico pedir uma expansão esquelética, eu não hesitava um aparelho clássico ortopédico de expansão. Depois, se quisesse a seguir, iria para um Invisalign, se essa fosse João, a tua opinião? Acho que Teresa, eu acho que as ferramentas que nós temos à mão. Portanto, eu concordo com o Eugénio, expansão, e eu ia para o clássico, se estivermos a falar do FARS, que são jovens, portanto, crianças muito novas, até ficaria extremamente confortável em fixar um Irax, por exemplo, aos 10, em vez de estar a ir aos 6, fazia a minha expansão e ficava muito bem assim, e seguir, provavelmente iria para um FARS se eu precisasse de alguma coisa mais. Não, há aqui uma pergunta bastante pertinente do Pedro Braga relativamente a, digamos assim, o avanço mandibular. Continuam sempre, e várias pessoas falam na parte ortopédica, no avanço mandibular, e portanto queriam saber como podemos alterar os fatores de crescimento com o avanço mandibular com alinhadores. Qual é a vossa opinião em relação a esta situação? Será que aquilo que o Eugénio falou e depois a Paula também corroborou e todos os outros é o controle do plano oclusal que vai fazer também, e com os alinhadores nós conseguimos gerir um pouco essa situação? Teresa, se me permites, olha, a questão do avanço mandibular de facto é polémica, sim, mas eu aí estou 100% em linha com o Eugénio. Vamos lá ver, nós não fazemos crescer assim, quer dizer, nós não conseguimos redimensionar esqueleticamente, nem numa disjunção, nem num avanço mandibular, isso não existe, ok? Agora, nós temos vários aspectos de controlo, temos autorrotação da mandíbula, temos avanço dental-alveolar inferior, temos recuo dental-alveolar inferior, temos controle do plano oclusal e temos alguma modificação a nível, inclusive, do côndilo mandibular, nomeadamente em classes 2 muito bloqueadas. Tudo isso, no fundo, vai nos permitir atingir objetivos, de facto, muito ambiciosos também, em termos de correção de classes 2. Mas não há, quer dizer, em termos esqueléticos, o efeito efetivamente é limitado. Aliás, muitos estudos mostram isto, quer dizer, isto não é novidade nenhuma, não é? Acho. Há aqui questões que, relativamente, nomeadamente, às questões que estão a ser levantadas. Eu estou a seguir as questões que me estão aqui a aparecer do público e estou a tentar conjugar para responder a tantas questões que estão a ser colocadas. Temos aqui várias questões e muitas prende-se e continua-se a aprender com a parte ortopédica, nomeadamente nos casos em que fazemos a disjunção, e nós vemos que muitas das vezes o ser necessário uma disjunção não é propriamente numa medida cruzada, muitas das vezes está uma compressão da maxila muito grande, e alguns colegas colocam aqui a questão, e os alinhadores na parte da mandíbula também para fazer essa expansão dental-alveolar tão associada a estes casos em que não há mordida cruzada e, portanto, é necessário. E, portanto, acho que vocês digam a vossa opinião relativamente a esta situação do tratamento intersectivo e de o limite ou a mais-valia dos alinhadores nestes casos. Eu respondi à colega que fez a pergunta, que foi a Cláudia. Não é outro, já há outros colegas aqui também a fazer este tipo de... Como os alinhadores são bons aparelhos para movimentar os dentes dental-alveolarmente, claro que para descompensar, para fazer um movimento de verticalização dos dentes na mandíbula prévio a uma disjunção, estão muito bem indicados. Portanto, é um bom instrumento para fazer esse movimento. Na maxila, já falamos antes, portanto, na maxila para fazer um aspecto diferente. Mas há aqui uma colega que fala da situação de avanço mandibular e depois ter a possibilidade de fazer uma distração condilar devido a esse avanço mandibular,
Eu penso que aqui estamos a falar de conceitos de crescimento e desenvolvimento, não é? E, portanto, inerentes a um avanço mandibular, mas isto é inerente aos problemas com alinhadores ou com o convencional, não é? Isso é outra guerra. Isso é outra guerra. Cresce ou não cresce o côndilo, remodela-se ou não se remodela, e portanto isso dava aqui um dia inteiro de conversação. Marcos, e relativamente ao problema de ortopério e relativamente a todos os cuidados que temos que ter nestes casos de ortopério? Bom, primeiro, antes de começar, o caso tem que ficar bem controlado do ponto de vista periodontal. Caso contrário, não dá para começar o caso. Durante o tratamento, o caso tem que ser super vigiado, diria que no mínimo higienes orais aos 3 meses. Em termos de planeamento, eu pessoalmente gosto muito aos casos de flexão articulador, principalmente adultos. Eu acho que é fundamental para planear estes casos, planear uma ferramenta fundamental que é um CBCT. O CBCT vai nos permitir avaliar se temos as raízes bem posicionadas ou se não estão e evitarmos movimentos nefastos para o periodonto. Portanto, com os controles todos 3D que temos nos screen checks para reposicionar os dentes e isso tudo, nós conseguimos trabalhar lindamente o posicionamento. E outra coisa que também é fundamental é planearmos as sobrecorreções nos screen checks, nos casos de dentes periodontais, para não haver riscos. Portanto, esse cuidado todo no planeamento do caso é fundamental. Uma ferramenta que nós temos no screen check, que eu gosto muito nos casos periodontais, são as sobreposições. Nós conseguimos ver se houve movimentos, o tipo de movimento que nós temos. Outra coisa, quando nós estamos dentro do clean check, olhar muito bem para a tabela dos movimentos, para ver se não estamos a cometer nenhum erro na programação do caso. Outro problema que nós temos nos casos periodontais também são os triângulos negros, os famosos triângulos negros, principalmente nos sectores anteriores. Pronto, e aí Nós estamos já com pouco tempo, só mesmo as perguntas andam muito à volta. Qual é o limite no ortopédio, nos problemas periodontais graves? Qual é esse limite que nós temos com os alinhadores? Eu diria que é o osso disponível, por isso é que eu considero que um CBCT é fundamental, porque se eu fizer um movimento para além do osso, já sei que está. Diminuição da velocidade de movimentos. Há aqui alguém que me pede muito, por favor, terminarem, falem da contenção. Que tipo de contenção, João, que tipo de contenção é que tu poderias aconselhar nestes casos em que a correção é feita com alinhadores? Sim, o dente. Em termos de protocolo de contenção. Mário, só um bocadinho, deixa só o João responder agora, desculpa. Diz, João. Olha, Teresa, estava-te a dizer que em termos de contenção, eu acho que o ideal é nós conseguirmos chegar a um resultado tão estável e que nos permita que os dentes superiores contactem os dentes inferiores. Portanto, elástico, um ASICS ou uma goteira, como muita gente chama também, um clear retainer, um aparelho transparente para contenção, serve um propósito inicial, na minha opinião, e é isso que eu uso quando faço tratamentos com alinhadores. Uso também os tais ASICs numa fase inicial para conter muito, digamos assim, para conter o movimento, para conter as rotações, para conter tudo isso, e depois, na medida do possível, mas uso só em cima, ok? Uso normalmente um fio de contenção em baixo, e depois, na medida do possível, substituo o ASICs por um wraparound, portanto, por uma placa de alloy sem ganchos interoclusais. Digamos que esse, para mim, é o critério mais adequado. A colagem de fios também nos dentes superiores, nos incisivos superiores, serve em alguns casos, mas muitas vezes os nossos critérios de overbite, overjet não permitem que haja um fio. Paulo, é esta a tua opinião? Eu na realidade, relativamente à contenção, as contenções que efetuava e que efetuo na ortodontia dita convencional, com brackets, continua a ser exatamente a mesma que utilizo nos meus casos que finalizo com alinhadores. Nada mudou. Eu quero continuar a seguir os meus doentes passados anos e anos. E refiro também, e corroboro com o João, que o nível de acabamento dos nossos casos, seja com brackets, seja com alinhadores, ele
ele é diretamente proporcional ao domínio da técnica do ortodontista em questão, não só da técnica como dos próprios conhecimentos que ele tem e do grau de colaboração que o paciente tem. Portanto, eu geralmente utilizo na mandíbula também um fio trançado colado de canino a canino e na maxila por sistema utilizo um up around, a não ser que outras situações impliquem outro tipo de contenções, mas nada mudou por ser com alinhadores, em termos de contenção nada mudou. Agora mais 3 minutos, é só uma questão que colocam aqui e que eu acho bastante pertinente: enxertos gengivais nos casos de ortopédio, com alinhadores versus convencional. Acham que mudou alguma coisa em termos da intervenção dos enxertos? Creio que não. Creio que aí o periodontologista tem uma palavra a dizer e todos os tratamentos que implicar vestibularização de dentes, o enxerto provavelmente é feito antes, e todos os tratamentos em que implicam o reposicionar do dente para dentro das tábuas ósseas, provavelmente, depende sempre da opinião do periodontologista, o enxerto pode ser feito a posterior. Marcos, só para finalizar, temos 2 minutos. Eu concordo com o que o Eugénio disse, contudo eu penso que com os alinhadores provavelmente conseguimos adiar mais o enxerto, deixá-lo mais para o fim do tratamento, porque temos um maior controle do dente, porque não temos os movimentos de vai e vem que temos classicamente com os aparelhos fixos dos dentes. Mas concordo com o Eugénio, quem tem que dar o ok é a pério. Se a pério diz que é para fazer, ponto, eu não vou interferir no trabalho deles. Teresa, só para terminar, em relação aos casos periodontais com os alinhadores, uma vantagem dos alinhadores e reabilitação é podermos reduzir ao todo o alinhador nos dentes mais retentivos para não ser complicada a inserção do... Desculpa, eu fico mesmo com muita pena porque tenho aqui perguntas muito, muito pertinentes, muito, muito bom. Tivemos um conjunto de questões de pessoas que sabem o que estão a perguntar efetivamente, mas eu prometi ao Carlos que acabaria às 16 horas. Eu penso que este tipo de debates é excelente, que é uma mais-valia para todos nós e que é sem dúvida, e adorei ter-vos aqui com vocês e também quero agradecer a todos os participantes, 647 que estão participantes online. 845, Teresa, agora, novo número. Desculpa, não percebi. 845. 800, muito bom. Olha, estou mesmo muito, muito contente de ter partilhado este bocadinho com vocês e com todos vocês, os 800 e muitos participantes. Fiquem bem, continuem connosco porque vamos ter aqui colegas a debater outros temas relacionados com a especialidade da medicina dentária. Com certeza que a seguir vem o grupo da periodontologia e também vai fazer face a muitas destas questões que foram levantadas e, portanto, eu continuo e termino. Para além da técnica, a ortodontia. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada. Muito obrigada a todos mesmo e bem-aja. Tudo bom para vocês. Fiquem bem e fiquem em casa para já. E ansiosos por chegarmos ao nosso consultório. Tudo bom. Tudo bom.